Gisser, Johnny Akho, Ihajo Hawanit Ashtoli, Aware Dika, Shanaladi, Inaltini. Gente, estamos aqui com mais uma sessão de perguntas e respostas. Hoje respondendo a pergunta do Wesley. Ele está querendo saber se aquela voz que fala com a gente durante um ritual com a ayahuasca é verdadeira e se até que ponto a gente deve seguir isso, porque ele comenta que a voz fica falando o tempo inteiro para ele: estuda, você precisa ser juiz, e ele não está afim de ser juiz. Ele cita esse exemplo, mas a voz fala outras coisas também com ele, e ele quer saber até que ponto deve seguir esse conselho. Bom, para responder essa pergunta, hoje eu trago a Ju e o Will. Olá, Vivi, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de participar de mais um vídeo de perguntas e respostas, né? E respondendo a pergunta do Wesley, né? Não querendo desanimar, mas essa é uma pergunta que todos se fazem, né? E eu acredito que é um estudo muito fino, como dizem na linha do Daime, né? Para poder compreender que voz é essa, né, que a gente ouve em algumas sessões, em algumas experiências com a ayahuasca, né? Quando eu comecei no xamanismo, era muito comum falar que havia a voz do eu superior e a voz do eu inferior. Ego, espírito, né, tanto faz. E gostaria de ter uma fórmula pronta para poder falar, olha, essa é tal voz. E não existe, na verdade. Isso é um estudo muito particular, né? Que eu acredito também que envolve um processo de autoconhecimento, onde a gente vai afinando, né, o conhecimento sobre si mesmo, apurando melhor as ideias, para poder compreender, né, o que é intuição, o que são os medos, né? Então, por exemplo, essa voz que diz que não preciso estar aqui, né, na união do vegetal, numa sessão espiritual, enfim, né? Será que não é o medo? Porque o que acontece nessas experiências, né, de consciência expandida, né? Um processo de autoconhecimento, né? Que aspecto de nós não quer ser conhecido, né? Ou que medo que tem em relação às práticas que envolvem o uso da ayahuasca dentro da UDV, de um centro xamânico, do Santo Daime, né? Julgamentos, preconceitos, não sei. Então, assim, para mim, um termômetro, vamos dizer assim, é aquela ideia que está vindo, o quanto de paz está promovendo para mim, né? Então, por exemplo, eu já tive sugestões no ritual de que, no caso, né, sou responsável pelo Instituto Espiritual Xamânico, né? Então, vou parar, isso aqui não é mais para mim, né? Mas aí quando eu penso, tá, se eu parar com esses rituais, eu vou estar em paz? É óbvio que não. Então, assim, é o meu ego, né? O meu ego tentando fugir de todo jeito, né? Essa forma de olhar para ele, né? Flagrar, né? Me reconhecer, né? Agora, por exemplo, no caso da a segunda frase que você utilizou é que deve estudar porque tem que prestar um concurso para juiz e tal, né? E você falou que não quer. E aí, assim, eu fiquei pensando, né, ao ler a sua pergunta, assim, o quanto de pressão externa, né, familiares, sei lá, parentes, amigos, não sei, estão exercendo para que você faça isso e quanto que é pressão interna também, né? Eu tenho uma parente que prestou concurso para juiz vários anos, se não me engano, 5 anos. Não passou. Ela foi passar para ser procuradora federal, né? Então eu sei que é um concurso que envolve muitos estudos, né? São anos se dedicando para conseguir chegar lá, né? Alto nível. Então, em algum aspecto da sua mente, existe essa consciência de que se quiser ser juiz, precisa estudar muito. E então pode ser uma própria autocobrança, né? Agora, se de fato não quer ser juiz, por que esses pensamentos estão passando pela cabeça, né? Por que você está dando atenção e por que eles estão te afligindo, né? Volto a dizer, eu acho que para responder essa pergunta de qual voz é qual, é necessário muito estudo, muito autoconhecimento, né? Para conseguir identificar o que vem do coração e o que são os medos, né? Racionalização, perda de tempo, fantasias, né? Sinto não poder ter uma resposta mais direta, mas realmente é muito pessoal e requer muita dedicação, muita fé para conseguir diferenciar o que funciona e o que não funciona dentro dessas vivências, né? Espero poder ter contribuído.
Forte abraço, até a próxima. Oi, Wesley. Oi, Vivi, tudo bem? Eu tô aqui para responder a sua pergunta a respeito da voz, daquela voz, né, que a gente ouve no ritual. E Wesley, eu fiquei pensando muito a respeito da sua pergunta e eu fiquei pensando assim que, na verdade, essa voz fala com a gente o tempo inteiro. E é interessante, assim, ver quando a gente se rebela com as coisas que estão acontecendo conosco. Parece que a gente quer mudar as circunstâncias, ao invés de simplesmente acolher e, sabe, observar, né, aquilo que está acontecendo. Aquela pergunta que fica assim, que a gente fica se perguntando, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo outro? E por que é bom que eu faça isso, né? E aí eu fiquei pensando assim que com relação assim, estuda muito porque você vai ser juiz, de repente você nem vai ser juiz, mas essa voz que te sugere, né, estuda muito, o que será que você vai encontrar ao estudar muito? A gente não conhece assim os nossos caminhos. Eu acho que o problema que a gente cria quando a gente tenta controlar os caminhos que a gente traça, sabe? E essa questão, assim, de estar sempre lá na frente e eu acho que assim, não só no ritual com a ayahuasca, eu acho que no dia a dia a gente pode, sim, ouvir essa voz. E no fundo, sabe, Wesley, eu acho que no fundo, você sente aquilo que faz sentido para você. É como se, assim, você já soubesse o que você tem que fazer. E muitas vezes a gente estribucha e tenta fazer alguma coisa contra esse pensamento que vem e que flui. Mas, na verdade, eu sinto que é como se tivesse já tudo escrito, já tudo determinado, no sentido de que você precisa fazer certas experiências para conseguir algum tipo de conhecimento, enfim, tá tudo sempre certo. Então, assim, com relação à voz, veja aquilo que faz sentido para você, assim, mas não sentido racional, sentido do coração. O que você sente aqui dentro? E de repente, não é, como eu disse, o objetivo final não é nem ser juiz, mas de repente ao estudar você vai aprender coisas que você precisa aí para essa sua caminhada. E isso eu acho que você vai sentir. Então, assim, a minha dica para você, não sei se te ajuda, mas escuta seu coração. E quando a gente começa a racionalizar, é o momento em que a gente tenta controlar as experiências. E aí nunca é legal. Bom, é isso. Vivi, super obrigada. Eu fiz o vídeo aqui bem rapidinho, eu tô viajando, mas é isso aí. Obrigada. Ju e Will, muito obrigada pela participação de vocês. Wesley, espero que a tua pergunta tenha sido respondida. Um beijo enorme no coração de vocês. Namastê.